Hoje eu gostaria de deixar para você uma palavra que se encontra no livro de Êxodo, capítulo de número 14, e que ela possa essa manhã abençoar a sua vida, inspirar teu coração, encher teu coração de esperança. Diz assim a palavra do Senhor. Então, chegando Faraó, os filhos de Israel, eles levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles. Então os filhos de Israel temeram muito, e eles começaram a clamar ao Senhor. E eles disseram também a Moisés: será que não havia sepulcros suficientes no Egito para que nos tirasse de lá, a fim de que morrêssemos nesse deserto? Por que nos fizeste subir do Egito, nos tirando lá do Egito? Fizeste isso para que a gente morresse? Não é esta a palavra que falamos com você no Egito, dizendo: deixe a gente ficar aqui no Egito, porque é melhor servir aos egípcios do que a gente morrer no deserto. Então Moisés disse assim ao povo: não temais, ficai quietos e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará. Porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais os vereis para sempre. Porque o Senhor pelejará por vocês, e vocês vão se calar. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: por que clamas a mim? Diga aos filhos de Israel que eles marchem. E quanto a tu, Moisés, levanta o teu cajado e estende tua mão sobre o mar e abre o mar, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Então Moisés estendeu sua mão sobre o mar e o mar se abriu. Queridos, esse texto é uma passagem que aconteceu há milhares de anos atrás. Essas histórias, quando são contadas para nós, elas parecem apenas lenda. Parecem histórias que não têm nada a ver com o nosso cotidiano diário de vida. Então você vai lá na televisão e assiste um filme do Netflix ou da Record, a novela da Record, que fala sobre as histórias da Bíblia. Aí você vai num culto e você ouve um pastor pregando, como agora você está ouvindo aqui na rádio, alguém comunicando um texto da Bíblia, e você diz: puxa, que história bonita, história interessante. Mas parece às vezes que elas não têm muito a ver com a realidade em que nós enfrentamos, porque nós não ficamos 400 anos escravos. Nós vivemos numa nação que já tem 500 anos como o Brasil, e é uma nação livre. Você não nasceu debaixo da escravidão. Ainda que você seja um afrodescendente, os seus avós, bisavós, como é o caso dos meus bisavós, foram libertos pela lei lá da princesa, que assinou e liberou. E a gente não tem noção do que é ser escravo, no sentido de estar debaixo de um domínio que faz o nosso corpo gemer e a gente não ter opção a não ser se sujeitar àquele dominador, que muitas vezes é alguém perverso, que só quer extrair de nós
a nossa força, o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso empenho. Então a gente pensa que a gente está livre. E parece que esses contextos, quando a gente olha para histórias como essa, são histórias muito distantes. Mas existem sim situações que querem escravizar a nossa alma e o nosso coração. Às vezes nós nos encontramos com as mãos e os pés livres, mas com a alma e o coração preso. Como se as nossas emoções estivessem cativas, dominadas pelo medo, dominados às vezes pela angústia, que são prisões tão poderosas que fazem com que a nossa vida perca o sentido. Às vezes a vida que vivemos aqui no presente data, nesse tempo agora, ela se torna uma vida onde não só as nossas emoções, mas também às vezes situações ao redor fazem com que a gente sinta-se escravizado da situação. São situações econômicas que nos prendem a um posicionamento que a gente não quer. É como cadeia. Você quer ser alguém que ande em dignidade, você quer ser alguém que tem o prazer de desfrutar coisas boas, mas a vida financeira parece que ela vem e trava você em cadeias, em prisões. Às vezes emocionais, às vezes prisões financeiras, às vezes prisões que nos arremetem a relacionamentos que são como prisões para a nossa vida, né? Amigos que inicialmente eram amigos, mas depois você se encontrou com uma pessoa que mostrou quem era e você se assustou, mas você já deu seu coração, você já entregou a sua alma, você já fez uma aliança, você já se comprometeu em um relacionamento, em uma sociedade, em um casamento, e você sente-se escravo, aprisionado, subjugado e não sabe como sair. Hoje de manhã hoje 7h30 da manhã, fui no hospital ali na PUC fazer uma visita para uma moça, 47 anos. Ela está com uma enfermidade, um câncer. O médico disse que não há mais saída para a situação dela. Cheguei ali, pude ficar pertinho ali do leito, conversar com ela, falar do amor que Jesus tem para ela, e disse assim: às vezes a vida nos coloca em situações em que a gente não tem mais o poder de mudar a situação. Nós apenas ficamos submetidos a um processo, né? Tá lá ela deitadinha lá, submetida a um processo de quimioterapia, de remédios para aliviar a dor. Já chamaram os filhos, já chamaram todo mundo, porque a declaração do médico é que talvez ela parta ainda essa semana. Então, às vezes a escravidão, ela não está relacionada, como aqui no texto, de um povo, de uma nação que está sendo submetida a um domínio perverso, que escraviza para sugar as forças e a vida, mas às vezes, nessa realidade do hoje, a gente também se encontra escravos de situações que querem prender a nossa vida. Esse texto é muito lindo porque ele nos mostra os filhos de Israel recebendo promessas do Deus que se manifesta a eles, dizendo: eu vou conduzi-los a um processo de libertação. Eu vou conduzi-los a uma experiência aonde vocês não serão mais escravos, mas vocês serão livres. E Deus ergue Moisés, começam a operar sinais tremendos sobre todo o Egito, sinais divinos. Faraó dá ordem para que o povo saia, e a gente cai nesse contexto. Esse é o contexto, e a gente cai nesse texto que diz que os filhos de Israel saíram em direção à terra
que Deus havia prometido a Abraão, aos seus descendentes, a herança deles. E quando eles saem cheios de esperança, eles olham para trás e eles percebem que aquilo que os dominava estava vindo a galope com toda a força e poder para subjugá-los e dominá-los, para matá-los e destruí-los. Então a alma deles entra em pavor. Eles têm uma crise de pânico. O coração deles se levanta em gritos de desespero e eles começam a clamar. O clamor deles é tão intenso que Deus ouve o clamor, sobe aos céus e chega aos ouvidos de Moisés da seguinte forma: olha, nós somos libertos para o sepulcro, nós saímos do Egito para herdar a morte, nós saímos daquela condição para herdar a falência nossa e dos nossos filhos. Melhor seria estarmos escravos, porque piorou. Conhecer a Deus piorou. Conhecer essas promessas de libertação piorou. Isso aí só foi uma ilusão. Isso aí foi uma conversa tola sua, Moisés. A coisa piorou de vez agora, porque eles vão nos destruir. E aqui vem a palavra de um homem de autoridade. Moisés, da parte do Senhor, diz assim: não temais. E hoje eu queria ser esse pastor com cajado na mão para dizer para você que se encontra nesse processo de libertação. Você está vendo que as garras do teu adversário ainda parecem estar perto de você, querendo te aprisionar. Você sentiu que vai acontecer, vai liberar a graça, vai acontecer um milagre, mas parece que tem aquela sensação ainda de sombra, de morte, de pavor, tentando atormentar o teu espírito, o teu coração, e declarar dúvidas e dizer que você não vai conseguir. Como pastor eu quero dizer isso, o que Moisés disse para aquele povo, porque Moisés tinha um cajado de autoridade na mão. E ele disse assim para o povo de Deus, ele disse assim: não tenhais medo. Esta é a palavra do Senhor para você hoje de manhã. Não tenha medo de nada. Porque o amor de Deus está trabalhando a teu favor. Eu quero dizer em nome de Jesus: nada pode te separar do amor de Deus. Nem um exército furioso, nem o ódio de Faraó ou do mais perverso inimigo, nem a morte, nem a fúria das nações, elas podem te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E esta é a palavra do Senhor para você hoje. Não tenha medo. Aquieta o teu coração e contempla o livramento que o Senhor hoje vai fazer para você. Porque da mesma forma que vocês estão vendo o inimigo se levantar, vocês vão olhar e vocês vão ver que eles nunca mais se levantarão, por causa do braço forte do Senhor que vai pelejar por vocês. Calai-vos. Esses clamores da nossa alma são comuns entre homens como eu e você. Nós que já vivemos o domínio do medo, nós que já ficamos escravos da dor, nós que já vivemos a opressão, nós que já vivemos as angústias e as nossas falências, é comum quando as sombras
do adversário e as setas do inimigo parecem estarem voando contra a nossa casa, a nossa família. Quando as ameaças se aproximam, a nossa alma se enche de tremor e de medo. É muito comum a gente que teve experiências ruins no passado, quando parece que a gente é arremetido para uma situação nova, a nossa alma e o nosso coração se encher de temor. Mas o Senhor Jesus está mandando dizer para você hoje de manhã, como um pastor que tem um cajado na mão, porque Deus me deu esse cajado de autoridade, para dizer para você: não tenha medo. O amor de Deus está trabalhando por você. Aquieta então o teu coração. Sabe, a grande vitória está aqui, da gente aprender, porque a vitória não é, ela se manifesta de maneira externa, mas ela acontece primeiro dentro da gente. E para que ela aconteça primeiro dentro da gente, a gente precisa aprender a aquietar a voz do medo dentro de nós, aquietar a voz da dúvida, aquietar a voz que entra como uma ansiedade, é como se ela fosse um gatilho que se desperta e faz a nossa mente se acelerar e a gente fica agitado, ansioso, e os nossos olhos já estão contemplando, imaginando a morte. É o caso desse povo. Eles já estavam se vendo no sepulcro. Então a voz do pastor foi essa, dirigida por Deus: aquieta teu coração. Aquieta. Aprenda a ouvir a voz do Senhor e entender que, ainda que os teus olhos estejam contemplando um levante, dentro do teu coração, contemple o braço forte do Senhor pelejando por você. O que Deus estava falando através do pastor Moisés aqui era isso: a minha mão, ela está trabalhando a favor daqueles que esperam em mim, ainda que se encontrem como refugiados. Hoje de manhãzinha estava orando pelos refugiados lá da Ucrânia e imaginando aquelas mulheres e aquelas crianças fugindo dos canhões e dos mísseis, e meu coração tremeu com eles, de temor, de medo. Eu disse: Senhor, que a sua sombra guarde a alma dessas mulheres, dessas crianças. Mas às vezes a gente não tem canhão de guerra jogando bomba na nossa cabeça. A gente está aqui no Brasil, mas o nosso coração também se encontra assim em pânico, não é verdade? Às vezes parece que a gente está debaixo da fragilização que situações como um divórcio, brigas no casamento, desemprego, situações financeiras, as nossas emoções, essas situações que eu tenho colocado, parece que elas nos levam a essa fragilização. Mas a voz do Senhor, do pastor Jesus para você é essa: não tenha medo. Aquieta teu coração e contempla o braço poderoso do Senhor trabalhando por você. Quando Moisés acaba essa fala, Deus ergue a voz agora através de Moisés, porque é como se o coração do povo se aquietasse, e agora diz o Senhor para Moisés: pare de clamar e diga aos filhos de Israel que marchem. Diga ao meu povo que enfrente essa barreira que está diante deles com o coração pacificado, dando passos em direção à promessa, passos
perseverantes em direção à promessa. E quanto a você, pastor Moisés, levanta a tua mão e a tua vara de pastor, para que os filhos de Israel entendam que sobre você há autoridade e eles percebam essa autoridade fluindo através de vocês, porque eu, o Senhor, vou abrir o mar. E aqui tem uma lição poderosa. Existem no ministério de Cristo, porque o ministério é de Cristo, tem pastores que se arrogam como sendo aqueles que possuem o poder, a autoridade, pastores midiáticos que têm a ênfase ministerial e que são impulsionados pela mídia, que é da rádio, televisão ou das plataformas, e nisso eles se vangloriam e acreditam que é deles o poder. Mas o ministério é de Cristo. Jesus chamou homens para serem pastores, outros para serem mestres, outros para serem apóstolos, evangelistas, profetas. O ministério pertence a Jesus e a autoridade pertence a Jesus. O ministério de Cristo é aquele que é capaz de se erguer com um cajado de autoridade e fazer com que a declaração de morte se torne uma declaração de ressurreição. Veja, eles estavam contemplando a sepultura. Agora Moisés está erguendo o cajado pastoral e o cajado ali simboliza o pastoreio de Cristo. E ele está dizendo, por causa do ministério de Jesus, do Deus da ressurreição, ainda que diante dos seus olhos exista morte, a intercessão de Cristo, o ministério de Jesus Cristo, provedor, vai se manifestar sobre você, povo de Israel, e você vai entender o que é o braço forte do Senhor, o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Você vai entender o poder da ressurreição de Cristo. Aí Moisés ergue a voz e faz uma oração, e a Bíblia nos diz que ao erguer o cajado e dar ordens para o povo marchar, quando o povo começa a marchar, o mar se abre e eles atravessam em direção à promessa. Eu quero dizer para você que faz parte do corpo de Cristo Jesus. Você que é do Senhor, ainda que você não esteja numa igreja, ainda que você não pertença a uma denominação, ainda que você não esteja debaixo, como é usado esse termo, né? Debaixo do cajado de um pastor humano. Eu quero dizer que se você é ovelha de Jesus, como o caso daquela menina que eu fui visitar hoje, no leito da morte. Ela disse assim: pastor, eu estou desviada da igreja, mas eu amo Jesus. E eu disse assim para ela: filhinha, foi Jesus que me colocou aqui do teu lado hoje, para dizer para você que ainda que você não esteja frequentando igreja nenhuma, o amor dele está sobre você. Ainda que o câncer esteja te comendo, o poder da ressurreição está sobre você. Ainda que os médicos digam o que tem para você é sepultura, eu estou aqui como pastor para dizer para você, em nome de Jesus, que o seu futuro não é sepultura. Seu futuro são as ruas de ouro e as moradas que Jesus foi preparar. Sabe, gente, esse texto que aconteceu há centenas e milhares de anos atrás, ele se torna a palavra de Deus para mim e para você hoje de manhã, não como uma história de um conto,
mas ele se torna a palavra de Deus quando a gente aquieta nosso coração e a gente entende que o amor de Deus em Jesus está trabalhando por mim e por você. Você vai dizer, puxa, eu estou cheio de dívidas. Você vai dizer, eu não tenho como pagar essa situação. Você vai dizer, eu investi, minha empresa está quebrou. Meu casamento, pastor. Meu casamento ruiu, se desfez. Melhor fosse eu não ter acreditado nessa conversa. Você já teve essa sensação? Melhor seria não ter ouvido a respeito disso, daquilo, acreditado nessa promessa, porque acreditei nisso e o barco virou, a casa caiu e eu fui saqueado. Sabe, querido, em nome de Jesus, talvez a sua alma esteja nesse clamor, cheia de medo, dizendo, o meu futuro é sepultura. Mas eu estou aqui no nome de Jesus Cristo, pastor da vida, para dizer que o seu futuro é a provisão de Cristo. E que em Jesus Cristo há provisão para você. A graça para mudar essa situação, para transformar aquilo que está parecendo ser o ministério da morte em ministério de ressurreição e vida. Então, diminua a voz do clamor, tire o eco do medo, pare de clamar, se posiciona pacificado, acreditando que o amor está trabalhando por você e comece a andar em direção ao seu casamento, em direção aos seus sonhos, em direção ao futuro, em direção à vida, em direção àquilo que Deus tem para você. E você vai ver que diante dos seus olhos as barreiras cairão, o mar vai se abrir, você vai passar e todo aquele barulho que a sua alma produziu e que o exército do inimigo produziu será como o silêncio de águas calmas, porque Deus vai fazer abafar o som do vosso adversário debaixo das águas dele, e você vai levantar um cântico de adoração do outro lado. Esta é a palavra do Senhor para você hoje de manhã, nesse momento. E eu quero orar acreditando que o Senhor Jesus, que ouve o clamor do meu coração, também ouve o teu. Ele não só nos ajudará a aquietar a nossa alma, mas Ele nos conduzirá para o lugar da sua habitação em segurança, certos que nele teremos toda a provisão necessária para vencermos hoje, depois amanhã, e depois no outro mês, e depois no outro ano, e quer vivamos, quer morramos, em Jesus temos toda a sorte de graça e provisão. Pai, obrigado porque o Senhor me deu essa palavra hoje de manhã para compartilhar com os meus irmãos. Que o Espírito do Senhor, o Espírito de Cristo Jesus, que é o pastor que tem autoridade para abrir o mar, que o Senhor Jesus, que é o pastor que tem autoridade para nos conduzir nos vales de sombra e de morte e nos colocar num lugar de manancial, de vida, aonde a bondade e a misericórdia nos alcançam. O Espírito do Senhor Jesus, que nos ergueu para pastorear homens e mulheres que estão nos ouvindo hoje, que o teu Espírito
visite os meus ouvintes nessa manhã. E que no nome de Jesus, a alma deles se aquete e o coração se cale diante do braço poderoso do Senhor, e que sejam liberados os teus sinais e as tuas maravilhas diante dos olhos dos teus filhos, e eles contemplem a ação da tua bondade e do teu favor. E que todos os adversários do teu povo sejam emudecidos, e que no nome de Jesus venham tempos de cântico, de alegria, de bonança e de paz, tempos de herança e de conquista e de vitória sobre os teus filhos. Eu assim os abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estou crendo que o ministério do bom pastor, que é Jesus, está operando a teu favor. Apenas se cale, aquiete tua alma, aquiete teu coração e veja o grande livramento que o Senhor já está providenciando para você. Ainda até amanhã, eu vou voltar aqui amanhã, e pessoas vão mandar aqui, eu estou dizendo isso no Senhor, pessoas vão mandar aqui um WhatsApp dizendo: pastor, aconteceu assim, porque Jesus, o bom pastor, que cuida de mim, operou grande e tremendo livramento, no nome de Jesus. Amém?